Vivemos um período de descontinuidade social e aceleração tecnológica. A ideia de progresso linear enfraqueceu diante da polarização, da instabilidade ambiental e da sobrecarga informacional. Nesse cenário, antigas narrativas ajudam a compreender a resistência humana diante da crise. Eu sou Vandeir Freire e você está no canal Sempre um Livro, e hoje vamos conversar sobre As Duas Torres, o segundo volume de O Senhor dos Anéis, de Tolkien. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. As Duas Torres destaca-se por representar a separação, o desgaste e a luta contra forças que corroem tanto o indivíduo quanto a coletividade. O título aponta para duas formas de ameaça: a técnica, simbolizada por Saruman, e a tirania absoluta, representada por Sauron. Se você não viu o vídeo anterior, nós já temos um vídeo aqui para o primeiro livro, A Sociedade do Anel. O livro oferece um guia ético para tempos difíceis. A divisão entre a guerra em Rohan e o avanço de Frodo e Sam rumo a Mordor revela 3 caminhos de leitura: valor do esforço cotidiano, coragem moral sem garantias de sucesso, força política das vozes ignoradas. Esta é a minha análise e a minha visão do Senhor dos Anéis. Tudo bem? Porque sempre cria-se muita polêmica quando vamos falar deste livro, então deixemos claro que aqui é a minha visão e a minha análise. O Grupo do Anel se desfaz, e esse rompimento estrutura toda a narrativa seguinte. A separação entre a ação militar e a jornada interior do fardo expõe diferentes formas de enfrentamento. Enquanto Rohan lida com a ameaça externa, Frodo lida com a corrosão interna. Tolkien mostra que crises possuem muitos níveis e exigem múltiplas respostas. Frodo avança apesar do desgaste crescente. A força da narrativa está no esforço mínimo, repetido. Não há heroísmo épico, mas insistência. O anel funciona como metáfora dos desafios contínuos que desgastam a vontade. Sam representa a persistência prática. Ele sustenta Frodo e mantém viva a lembrança do que vale a pena defender. Sua coragem nasce da obrigação assumida e da atenção aos pequenos atos. Em oposição ao isolamento atual, Tolkien destaca o valor da parceria e do apoio mútuo. Gollum encarna o efeito de carregar o fardo sem apoio. A tensão entre Frodo, compaixão, e Sam, cautela, expõe o dilema moral de como lidar com quem foi destruído pelas circunstâncias. O autor sugere que a compaixão, mesmo arriscada, pode abrir caminhos que a força não alcança. Théoden simboliza a paralisia política e emocional. Sua recuperação ocorre quando a vontade é restaurada. O maior inimigo, antes do exército de Saruman, é a própria apatia. Saruman representa o uso destrutivo da técnica, guiado pela eficiência e pela exploração. A defesa de Helm ocorre mesmo diante da provável derrota. A vitória depende da manutenção da posição até o amanhecer. A obra mostra que a esperança nasce da ação, não da previsão de sucesso. Aragorn, Legolas, Gimli superam rivalidades antigas por causa de uma urgência comum. A união prática substitui conflitos identitários, oferecendo um modelo de cooperação possível em tempos polarizados. Merry e Pippin, ignorados por Saruman, mobilizam os entes. Eles mostram que decisões relevantes podem surgir de agentes subestimados. A escuta atenta é o que move forças capazes de mudar o rumo da guerra. Os entes decidem lentamente, mas agem com firmeza. Sua vitória contra Isengard critica a pressa e a superficialidade. O escritor contrapõe a reflexão profunda ao imediatismo moderno. Faramir desiste à tentação
que destruiu Boromir. Então ele resiste. Sua escolha define um modelo de liderança íntegra, a recusa consciente de usar o mal como meio. Shelob representa perigos que não podem ser negociados. Sam vence ao recorrer à memória do bem que protege. A luta simboliza enfrentar forças irracionais com perseverança. Frodo, capturado, deixa Sam diante da missão. O momento em que Sam assume o anel resume o sentido ético da obra. Aceitar o dever mesmo quando tudo parece perdido. A persistência substitui a expectativa de conclusão. A vitória é sempre provisória. As Duas Torres transformam o mito em reflexão prática. O livro valoriza o esforço contínuo e rejeita o heroísmo grandioso. Em um mundo marcado por crises sucessivas, Tolkien destaca 3 princípios: foco no próximo passo, preservação das alianças e defesa do que é justo. A luz não elimina a escuridão, apenas a mantém afastada pelo esforço constante. As Duas Torres carrega a função mais difícil da trilogia: manter o ritmo do início, ampliar o conflito e preparar o desfecho. É o momento em que a aventura se esgota e a guerra se impõe. A atração de muitos leitores por esse volume vem justamente da mudança de tom. A narrativa se divide entre o épico militar e o estudo psicológico da jornada de Frodo, Sam e Sméagol. Essa divisão alterna continuamente a política e a batalha com a intimidade e a decadência moral. O título, que remete a Orthanc e Barad-dûr, aponta para o tema central: o confronto entre corrupção interna e a ameaça externa. Este livro aqui ele é dividido, né? Aqui começa na terceira parte. Então, o livro 3 narra a perseguição de Aragorn, Legolas, Engili e a crise de Rohan. Lembrando que isto aqui é uma continuação direta do primeiro. E que Senhor dos Anéis foi feito para ser um livro só, mas por questões editoriais foi dividido. Então aqui, o Tolkien mostra o início da Guerra Aberta e discute liderança, decadência e manipulação. Saruman encarna a traição do propósito. Não deseja servir a Sauron, deseja superá-lo. Sua queda nasce da soberba intelectual e da crença de que pode dominar o poder do inimigo. Por isso, industrializa Isengard, deturpa a vida e manipula a linguagem. Seu discurso muda conforme o ouvinte, usando lisonja, desvio de foco e insinuações para minar confiança e vontade. Representa o perigo de quem transforma a palavra em instrumento de controle. Grima não destrói Rohan pela força, mas pela dúvida. Seu poder está no desânimo que planta em Théoden, levando-o à inércia e à perda da autoconfiança. É o símbolo da corrosão silenciosa do governo e da manipulação psicológica. Ela simboliza a aliança entre o homem e a terra em oposição à máquina de Saruman. A Batalha do Abismo de Helmen exemplifica a virada inesperada que salva o que parecia perdido. O Ataque dos Entes mostra a reação da natureza à destruição industrial. O volume aprofunda a cultura dos homens, preparando a era que virá após os elfos. Rohan representa vitalidade e ligação com a natureza. Gondor representa tradição, desgaste e orgulho. Ambos resistem ao avanço do mal, mas por caminhos culturais distintos. Faramir se define pela recusa ao anel. Diferente de Boromir, busca conhecimento, não poder. Sua decisão de libertar Frodo e Sam revela o ideal de heroísmo discreto de Tolkien. Força moral acima do desejo de glória. A narrativa se fecha em Frodo, Sam e Sméagol. O ritmo se torna lento e opressivo, espelhando o desgaste da jornada. Sméagol reflete o destino possível de Frodo. Sua divisão interna é um estudo da corrupção e do vício. A oscilação entre servidão, medo e traição mantém a tensão moral e narrativa.
Frodo se torna mais distante à medida que o anel o consome. Sua luta não é física, mas interior. Ele se transforma em agente da missão, perdendo parte de sua identidade. Sam é a base moral da narrativa. Representa o dever simples, a coragem cotidiana e a lealdade. Sua incapacidade de compreender Sméagol revela seu limite, mas sua firmeza é essencial para a missão. A magia em Tolkien não resolve problemas por força bruta, atua pela influência, pela palavra e pelo convívio. O juramento de Sméagol a Frodo mostra como a linguagem se torna instrumento de poder. A separação entre livros 3 e 4 é intencional. Um trata da guerra, o outro da missão solitária. Mesclar as tramas diluiria o efeito da jornada de Frodo e Sam. A alternância de esperança e desespero é o ritmo que sustenta o volume. As Duas Torres transforma a aventura inicial em reflexão política, moral e psicológica. Seus principais méritos são a estrutura dual, que opõe guerra externa e corrupção interna. Gollum, que introduz um conflito moral profundo. Sam, que se afirma como sustentação emocional da história. Esse volume é o ponto em que a obra alcança sua maturidade e revela toda a complexidade da visão de Tolkien. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.